O dinheiro tem um poder que quase ninguém fala. E não é o poder de viajar, postar fotos bonitas no Instagram, comprar celular novo, carro novo, relógio novo, casa nova. Isso aí é a camada mais rasa do dinheiro, a mais óbvia, a mais superficial. O verdadeiro poder do dinheiro é outro. Ele te dá poder de escolha, poder de dizer não. Não a um chefe abusivo, não a um cliente que não te respeita, não a permanecer num casamento por medo a não ter como se sustentar sozinho. Poder de ir embora. Quem não tem esse poder não tem escolha. Aceita, aguenta, engole. Se submete porque precisa, porque não tem outra alternativa. E a falta de dinheiro não dói só no bolso, ela corrói a tua dignidade, fere a autoestima, te empurra para situações que você jamais aceitaria se você tivesse outra opção. O dinheiro de escolha é o dinheiro que te protege, que te tira de ambientes tóxicos, que te leva para um lugar que não tem etiqueta de preço, porque não tem preço. Liberdade. Liberdade de ir embora, liberdade de escolher, liberdade de viver sem o medo do fim do mês. Hoje eu vou te mostrar como o dinheiro da escolha realmente muda a vida das pessoas. Não pelas coisas que ele compra, mas pelas coisas que ele te impede de viver. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Isso aqui também é uma escolha e uma ótima escolha. Vamos lá. Você precisa entender uma coisa importantíssima. Quando toda a sua sobrevivência depende de uma única fonte de renda, você perde o poder de escolha. E quando você perde o poder de escolha, você começa a aceitar coisas que jamais aceitaria se você tivesse dinheiro. Porque quem tem dinheiro guardado não aceita humilhação como condição para sobreviver. Muita gente fica presa no mesmo emprego, aguentando desrespeito, lugares onde confundem abuso com pressão do trabalho, onde normalizam o que não deveria ser normal. E fica travada ali, porque tem medo de sair, medo de mudar. Não existe um chão de dinheiro disponível para atravessar uma transição, para procurar um outro emprego, para escolher um lugar onde seja valorizada a pessoa, e não, no mínimo, não maltratada, né? Quem não tem dinheiro tem medo de dizer não, tem medo de pedir demissão, tem medo de tudo. Porque não sabe como vai pagar as contas no mês seguinte. E quando o medo manda, a dignidade obedece. Quem não tem nenhuma reserva financeira não escolhe. Ah, Dani, mas de quantos meses precisa ser essa reserva? O ideal, como eu falo sempre, é ter entre 6 e 12 meses dos seus custos fixos. E atenção, o dinheiro da escolha não é para ter rebeldia, não é para sair viajando pelo mundo um ano, comendo em restaurantes incríveis, fingindo uma vida de luxo, de liberdade. Não, esse fundo de reserva é outra coisa. É o poder de dizer não sem entrar em pânico, tão simples como isso. Quando você não tem, você se submete. Essa é a diferença real entre ter ou não ter dinheiro da escolha. E vamos desmistificar, por favor, de uma vez, essa ideia de que deixa comigo que eu resolvo com pouco. Vivo no limite, na corda bamba, mas sempre dou um jeito, cara, sempre. Escuta com atenção. Isso não te transforma numa pessoa melhor. Não te torna mais forte, mais resiliente. Você é um sobrevivente crônico. Está sempre no limite. Isso não te prepara para a vida, pelo contrário, te arruina a vida. Viver apertado a vida inteira significa que alguma coisa, cara, está errada entre você e o dinheiro. Isso não pode ser normalizado. Viver no limite não constrói nada. Aliás, destrói. Destrói a calma, destrói a clareza, destrói a capacidade de pensar além de hoje. Viver no limite só gera ansiedade. Você não cria coragem, você vive com medo o tempo todo. E viver no abismo da vida, no precipício financeiro, num estado permanente de alerta. E isso cansa.
isso desgasta, isso adoece. Quando você está contando moedinhas, a sua mente não consegue pensar no amanhã, não consegue planejar futuro, não consegue escolher. É como dirigir um carro com o para-brisa coberto de chuva. Você até que consegue seguir em frente, mas sem enxergar nada, sem enxergar o caminho. Quem vive no limite da grana só pensa em apagar incêndios. Qual conta vence primeiro? Qual problema explode antes? E quem vive assim, dessa forma, toma decisões ruins. Fala sim para qualquer coisa, aceita riscos desnecessários, às vezes até colocando a própria família em perigo. Por isso eu vou ser muito claro aqui. Segurança financeira não é luxo, não é conforto exagerado, não é ostentação. Segurança financeira é o mínimo para ter uma vida mentalmente saudável. Existe um tipo de pressão que ninguém quer admitir, mas muitos homens e mulheres, acontece mais com mulheres, ficam num relacionamento tóxico, não por amor, não por respeito, não por planos juntos, por simples dependência financeira. E ela prende tudo em você. Prende a sua voz, prende as suas escolhas, a sua dignidade. Se você não tem autonomia financeira, você não tem liberdade. E aí termina num relacionamento que vira um risco. Você não tem para onde ir, não pode discordar com a outra pessoa, tem que dizer sim para tudo, porque no fundo o medo é este. Ai, se ele me deixar. Ai, se ele for embora. Ai, se eu ficar sem chão. Você se cala, engole, evita conflito, se posicionar dá medo. Será que ele vai ficar bravo? Será que ela vai reagir mal? Quando o dinheiro falta, até o amor perde o chão. Liberdade emocional começa com liberdade financeira. Ter dinheiro da escolha significa poder ir embora de um relacionamento tóxico quando você quiser. Significa não aceitar desrespeito, manipulação ou chantagem emocional. Significa escolher ficar com alguém porque você ama, não porque depende financeiramente. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. O poder da escolha é o valor de ter paz. É saber que nenhum imprevisto vai tirar o seu sono. Que qualquer coisa ruim que aconteça, um conserto de carro, um exame médico fora do plano, uma conta que aparece assim do nada sem avisar, nada disso vai te desestabilizar. Você não entra em pânico, você consegue resolver. O dinheiro da escolha te permite, por exemplo, se alimentar melhor. Quando você não tem dinheiro, tem que se limitar a comer coisas de baixa qualidade, alimentos ultraprocessados, e isso é péssimo para a saúde. E ela vai te cobrar isso com juros no futuro. Quando você tem dinheiro, você tem poder de escolher alimentos de verdade. Com a saúde acontece a mesma coisa, Sem dinheiro, você vira refém do sistema público, da fila, da espera interminável para fazer uma simples consulta. Com dinheiro, um imprevisto de saúde não te deixa groggy, não te paralisa, não vira uma tragédia. O dinheiro da escolha não compra saúde perfeita, mas compra acesso, tempo e tranquilidade. E isso no mundo real faz toda a diferença. O dinheiro da escolha também te dá mobilidade geográfica. Muitas vezes não por luxo, por segurança. É poder sair de um bairro inseguro, violento, deixar uma cidade que te puxa para trás, sair de um ambiente onde nada acontece, nada melhora. Sem dinheiro, você é obrigado a ficar onde está, onde dá, onde cabe no bolso, mesmo que isso custe sua saúde, seu tempo e sua paz. Com dinheiro, você pode escolher morar em um lugar que te permita dormir tranquilo. E isso muda o jeito como você enxerga a vida. E tem mais, o dinheiro da escolha também te dá o direito de errar na vida, sem ser destruído, Sem voltar sua vida financeira a estaca zero, tudo de novo. Se você quer empreender, abrir um negócio, comprar um carro para trabalhar de Uber, o que for, sem dinheiro, um erro já vira um trauma, vira um problema gigante. Você não tem tempo para esperar o projeto amadurecer um pouco, evoluir, Não existe.
essa margem. Você não pode testar, você não pode ir ajustando, não pode arriscar 1 milímetro. Com dinheiro, errar dói, não estou falando que não, mas não destrói. Concluindo, talvez o maior poder do dinheiro seja simplesmente poder ir embora. Ir embora quando quiser. Quando o casamento for ruim, quando o trabalho se tornar insuportável, quando o ambiente onde você está não te respeita e não te dá mais oportunidades. Você simplesmente se levanta e vai embora, sem se justificar, sem pedir permissão, sem negociar a própria dignidade. Quem não tem opção é obrigado a viver uma vida difícil, medíocre. É para isso que serve o fundo de emergência. E quanto maior, melhor. Se você quer pedir demissão agora porque não aguenta mais o trabalho, o chefe, e não tem nada guardado, você não pede, você aguenta. Você se adapta ao que te machuca. O dinheiro da escolha não é para te deixar rico, é para te deixar livre, independente. É para parar de viver com medo o tempo todo. O dinheiro da escolha te devolve a voz para dizer não. E se você ainda não tem essa reserva, não se culpe, mas haja. Comece hoje, mesmo que com um pouco. O importante é sair da dependência, não a velocidade. E se esse vídeo te ajudou, já deixa um like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu sou Dani Berendt e toda semana eu trago vídeos importantíssimos, geniais sobre dinheiro, escolha e mentalidade. E se você chegou até aqui no vídeo, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!